Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista em São Paulo e nesse vídeo eu quero passar algumas informações importantes sobre o processo de recuperação após a realização do procedimento Rezum para próstata aumentada de tamanho. Eu espero que com esse vídeo eu consiga não só orientar os meus pacientes, com os quais eu converso bastante sobre essas questões tanto antes quanto depois da realização desse procedimento, quanto também orientar outros homens que se interessam por esse assunto ou que vão passar pelo procedimento. Então, antes da gente seguir com essas orientações importantes para uma boa recuperação após o Rezum, não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar outros vídeos também sobre o Rezum e outros tratamentos para próstata aumentada de tamanho. O Rezum é um procedimento pouco invasivo que nós utilizamos para tratar a próstata aumentada de tamanho e uma das suas grandes vantagens é a rápida recuperação após a realização desse procedimento quando a gente compara com outros métodos de tratamento também para os casos de hiperplasia benigna da próstata, a próstata que aumentou de tamanho, que é muito frequente nos homens ao longo do seu envelhecimento. Para a gente garantir o sucesso desse procedimento e melhorar a experiência do paciente que vai passar por ele, algumas recomendações são muito importantes. Por exemplo, hidratação. O que os pacientes devem fazer quanto à hidratação após a realização do Rezum? É fundamental manter uma boa hidratação após a realização do Rezum para que a produção de urina ajude na limpeza do canal urinário, assim removendo pequenos sangramentos, pequenos coágulos que podem surgir após o procedimento. Quando eu falo em boa hidratação, nós estamos falando em geral para um homem adulto que vai passar por esse procedimento, quer dizer entre 2 e 3 litros de líquido ao dia. Esse líquido deve ser principalmente água, água de coco ou sucos naturais. Dessa forma, a gente garante que o paciente fique bem hidratado, produza bastante urina e essa urina ajude bem na limpeza do canal urinário. Quanto à alimentação, os pacientes perguntam muito o que eles podem e o que eles não podem comer após esse procedimento. Eu oriento sempre que uma alimentação laxativa é mais interessante nesse período após a realização do procedimento, principalmente nos dias em que o paciente está em uso da sonda vesical. Uma alimentação laxativa vai fazer com que o intestino funcione melhor. Vai evitar períodos de fezes endurecidas, de muito esforço para evacuar, de desconforto abdominal porque não está indo ao banheiro. Então, o paciente que passou por esse procedimento e prioriza alimentos laxativos como mamão, ameixa, frutas, saladas, fibras, ele tem um bom funcionamento do intestino, o que ajuda com que esse período, logo após o procedimento, seja de menos desconforto, que o bom funcionamento do intestino não incomode aquele paciente que às vezes já está ali um pouco desconfortável com a sonda ou que de repente está sentindo os efeitos da injeção do vapor de água. É lógico que as nossas medicações têm como objetivo aliviar todos esses sintomas e a experiência em geral dos pacientes tem sido muito boa. Os pacientes passam muito bem por esse período, mas eu tenho certeza que uma alimentação mais leve, com carnes mais leves, sem temperos muito fortes, sem grandes quantidades de gordura e com alimentos principalmente laxativos, ajudam nossos pacientes nessa recuperação. Quanto à atividade física, essa é uma outra preocupação de muitos pacientes. Eu digo sempre que, em geral, os pacientes podem utilizar do bom senso para imaginar o que eles podem fazer e o que eles não devem fazer. Então, de maneira resumida, o paciente 2 dias após a aplicação do vapor de água na próstata, ele pode dirigir e fazer quase todas as suas atividades, desde que isso não envolva um esforço intenso. Por exemplo, não dá para ir na academia fazer um treino muito pesado ou retornar a um trabalho muito pesado ainda com 2 dias após o procedimento. Eu acho que isso pode ser evitado, mas caminhadas diárias, pequenas atividades físicas, é lógico que ainda em uso da sonda no 2º dia, de pós-operatório, já estão liberadas. Então, muito importante, o paciente pode caminhar todos os dias para ajudar na recuperação, o paciente pode subir escada e pode descer escada. É lógico que se ele ficar subindo e descendo escada o dia todo, isso pode trazer um pouco de desconforto, mas não é proibido fazer esse tipo de movimento. E após a retirada da sonda, esse paciente ganha ainda mais liberdade, então os movimentos podem ser feitos já com uma liberdade maior, pode-se retornar, por exemplo, à academia ou atividades físicas um pouco mais intensas, desde que tudo esteja correndo bem até esse momento. Ainda em relação à alimentação e ingestão de líquidos, algumas coisas são importantes, como por exemplo, evitar excesso de café ou produtos com muita cafeína. Então aqueles pacientes que são muito tomadores de café, que gostam de ingerir grandes quantidades de café ao dia, eles devem, pelo menos nesse primeiro momento, limitar a ingestão de café ao café da manhã, aquele café tomado logo cedo para acordar. Aquele café, o segundo da manhã, após o almoço, no meio da tarde, ele deve ser evitado nesse período, porque a cafeína
ela irrita a bexiga e pode piorar os sintomas de urgência, de vontade de querer urinar, de sensação de bexiga cheia, que são sintomas que já podem acontecer naturalmente nos primeiros dias após a realização do procedimento. Então, café, substâncias ou alimentos à base de cafeína devem ser evitados nesses primeiros dias. Inclusive, a gente recomenda que o café descafeinado também seja evitado em um primeiro momento, porque mesmo sem cafeína, ele pode ainda irritar um pouco a bexiga e agravar esses sintomas de desconforto nos primeiros dias de pós-operatório. Depois de ter feito o procedimento e ter recebido alta poucas horas após o término da sedação, uma vez que o paciente já está bem acordado, ele vai embora para casa ainda pouco tempo após a realização do procedimento, é fundamental que os pacientes observem o aspecto da urina. A gente sabe que uma das alterações mais frequentes após a realização do resum é a presença de pequenos sangramentos na urina. E isso, quando acontece, deve ir melhorando progressivamente. Então é importante que os pacientes observem o aspecto dessa urina. Caso haja pequenos sangramentos, fique de olho. A gente tem que perceber uma melhora progressiva. Se, por exemplo, começarem a se formar coágulos maiores, isso deve ser notificado ao seu médico. O que temos visto na prática é que esses pequenos sangramentos podem acontecer sem grandes repercussões até 4 a 6 semanas em alguns pacientes. Felizmente, a maioria dos pacientes não tem uma evolução mais grave em termos de sangramento e a gente vê uma resolução espontânea, sem necessidade de medicações ou outros procedimentos para a resolução desses pequenos quadros de sangramento que às vezes acontecem, não necessariamente acontecem em todos os pacientes. Outra questão que é fundamental ser orientada aos pacientes é em relação ao uso da sonda. Isso já foi bastante falado em outros vídeos também, mas o uso da sonda vesical, aquele dispositivo para retirar a urina da bexiga que fica dentro do canal urinário, é fundamental após a realização do resum. A injeção do vapor de água do resum na próstata faz com que haja um inchaço da próstata que pode piorar os sintomas e eventualmente obstruir o canal urinário nos primeiros dias após a realização do procedimento. Então, por isso, é muito importante deixar ali uma sonda enquanto as medicações e o processo inflamatório do próprio procedimento vão diminuindo esse efeito, permitindo que, assim, na retirada da sonda, mais de 90% dos pacientes consigam urinar sem dificuldade. E é importante, mais uma vez, reforçar para os pacientes que vão passar por esse procedimento que provavelmente haverá uma pequena piora dos sintomas nas primeiras 2, 3 semanas após a realização do procedimento, e esses sintomas que costumam piorar são principalmente a frequência de micção, então o paciente tende a ir mais vezes urinar após a realização do procedimento, e também uma pequena piora da urgência miccional, aquela vontade repentina de ir ao banheiro. Em geral, o que nós temos visto é que na prática, a partir da 3ª semana, o paciente já começa a perceber os benefícios do tratamento e todos esses sintomas, essa pequena piora de sintoma, quando ela acontece, ela já começa a diminuir bem a partir da 3ª, 4ª semana, quando os pacientes começam a de fato perceber o benefício do tratamento. Por fim, importante avisar o seu médico em casos de sangramentos intensos, presença de coágulos com obstrução da sonda, parada de saída da urina pela sonda, febre ou obstrução do canal, retenção de urina após a retirada da sonda. Caso aconteça alguma dessas situações, que seriam os cenários de maior complexidade, de complicações envolvidas nesse procedimento, é fundamental você entrar em contato com o seu médico ou com alguém da equipe médica para que seja avaliado o que é necessário fazer nesse momento. Eu espero que com essas informações eu consiga te ajudar a se preparar melhor para o que vai acontecer após o seu procedimento e dessa forma que você tenha uma recuperação melhor, que passe ainda melhor pelos primeiros dias de pós-operatório, de pós-procedimento, que é o momento mais importante ali, onde talvez você tenha mais dúvidas por conta do uso da sonda vesical, das medicações e fique um pouco ansioso nesse momento de retirada da sonda. Se você continuou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente segue com essa conversa. Eu te vejo nos outros vídeos aqui do canal. Até mais!